Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8 do livro de Josué. Mas, como de praxe, como de costume, antes da gente entrar aqui literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Tá curtindo, comentando e compartilhando? O YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e assim ele acaba indicando para muitas outras pessoas. Se o Evolução Diária tem sido bênção na sua vida, então faça a sua parte em nome de Jesus, tá? Curtindo, comentando e compartilhando. Gente, vamos lá, Josué capítulo 8, tem 35 versículos. O texto começa dizendo assim na versão NVI. E disse o Senhor a Josué, mais uma vez Deus falando a Josué, instruindo Josué. Não tenha medo, não desanime, levante todo o exército com você e avance contra Ai. Nós estudamos no capítulo anterior, né, que por conta do pecado de Acã, só fazendo aqui um adendo, né, um parênteses, para que o estudo faça sentido para você. No capítulo anterior, o pecado de Acã trouxe derrota. O povo experimentou a sua primeira e única derrota, né? Deus havia dito que eles não experimentariam derrota. Então imagina o tamanho da frustração de Josué e do povo em ver ali uma promessa de Deus sendo quebrada por conta do pecado e da desobediência de né? Acabou trazendo consequências negativas para todo o meio do povo, né? E aí o texto continua dizendo, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, a sua cidade, a sua terra. Você fará com Ai o mesmo que fez com Jericó e o seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Lembra da primeira vez em Jericó? Não se aposse de nada. Agora vocês vão poder usufruir dos despojos de guerra. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção, prepare uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos em alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles e eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para bem longe da cidade, pois estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, o entregará em suas mãos. Depois de tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam tudo o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram ficar de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade, os que estavam na emboscada a oeste, tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Enquanto o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no lugar onde se avistava a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra eles na cidade. Josué e todo Israel deixaram de perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para bem longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse-lhe então o Senhor a Josué, estende a lança que você tem na mão em direção a Ai, põe nas suas mãos e entregarei a cidade, né? Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na depressa e incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça na cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta, atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados
cercados, tendo israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam o rei vivo de Ai e levaram até Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde eles tinham ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia, era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem do Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo do rei e que atirassem uma pedra na cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar do Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado os israelitas anteriormente. Ele construiu, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ela ofereceram ao Senhor holocausto, sacrifício em comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, seus oficiais e os seus juízes, estavam de pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor diante do sacerdote levita que carregavam. Metade do povo estava de pé defronte ao monte Gerizim e metade defronte ao monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e estrangeiros que viviam no meio deles. Bom, gente, vamos lá, vamos entender aqui esse texto, Josué capítulo 8. Josué capítulo 8 descreve agora a batalha, a vitória e a conquista sobre Ai, né, pelos israelitas, sob o comando, mais uma vez, de Josué, após uma derrota inicial. Ou seja, após a derrota em Ai, devido ao pecado de Acã, Deus ele instrui Josué agora como conquistar a cidade, né? Ele é ordenado a reunir todos os homens de guerra e preparar uma emboscada. No capítulo anterior, Deus pede para que eles se santifiquem e tudo mais, porque Deus ia revelar o pecador é revelado, esse pecador é retirado do meio do povo. A partir daí, Deus volta a ter aliança com o povo. Josué, então, ele recebe as instruções de Deus sobre como atacar a cidade de Ai e ele segue as orientações à risca, né? Uma parte do exército de Israel é colocada na emboscada atrás da cidade, enquanto a maioria do exército parece fugir dos homens de Ai para fora da cidade. Quando esses homens saem em perseguição dos israelitas, a cidade fica desprotegida. Josué levanta sua lança como sinal e os soldados escondidos ali na emboscada entram na cidade, queimam a cidade, capturam, né, os homens de Ai percebem que foram então enganados, que eles caíram numa emboscada, numa cilada, né? A cidade foi tomada, eles ficam encurralados entre os israelitas de um lado e do outro, né? E nessa batalha todos os habitantes de Ai acabam sendo mortos, exceto o rei, que foi capturado, enforcado, posteriormente levado até Josué, né? Os despojos da cidade são tomados pelos israelitas, ou seja, todo o despojo de guerra agora fica à disposição do povo israelita, né? Josué ele constrói um altar no Monte Ebal, conforme ordenado lá atrás por Moisés, e escreve as palavras da lei nele, como instruído também pela lei de Moisés. Em resumo, esse capítulo destaca uma grande estratégia militar, né, a obediência de Josué, as instruções de Deus e a importância da fidelidade de Israel a essa aliança com Deus, ok? Vamos lá, gente, aplicação prática. O capítulo 8 de Josué vai nos ensinar duas coisas importantes. A primeira delas é aprender com os próprios erros do passado, tá? Eu e você, nós precisamos aprender com os erros, né? Com os erros que nós cometemos lá atrás, para que a gente não venha mais cair no mesmo erro. O erro aqui apontado no texto foi o pecado de Acã, tá? E outra coisa também aqui importante que eu vejo nesse texto é aprender a planejar com estratégia. É o que Deus ensina, né? Deus faz um planejamento estratégico para que Josué pudesse vencer uma batalha. Então vamos lá. Primeiro, aprender com os erros do passado. A derrota inicial
do povo em Ai, né, foi atribuída por conta de um pecado, o pecado de Acã, como você já está cansado de saber. Josué e os israelitas, eles aprendem com esse erro e começam a agir de acordo com as orientações de Deus, fielmente, seguindo a risca para corrigir essa situação. Isso vai nos ensinar, literalmente aqui, da importância da gente reconhecer os nossos erros, aprendendo com eles e a buscar com isso a restauração através do nosso arrependimento e da nossa obediência. Obviamente, eu me refiro a uma restauração entre o povo de Deus e o próprio Deus. Então, quando a gente se arrepende dos nossos erros e é obediente à palavra de Deus, existe uma restauração da aliança entre Deus e o seu povo. Tá bom? Planejamento e estratégia. O capítulo também vai destacar a importância do planejamento estratégico, ou seja, Josué, ele não age de forma impulsiva, né? Ele segue instruções precisas e elabora um plano cuidadoso para a conquista de Ai. Então isso aqui vai nos ensinar a importância de planejar e considerar todas as variáveis antes da gente agir, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que todas as nossas escolhas, tanto certas quanto erradas, elas geram consequências. Agora, as escolhas erradas, elas geram consequências desastrosas. É isso mesmo, o pecado de Acã, por exemplo, trouxe consequências desastrosas para o meio do povo. Um exemplo aqui para facilitar a sua vida, tá bom? Mais um exemplo, Davi, agora sim Davi, né? Esses dias eu confundi Moisés com Davi, agora é Davi mesmo, tá bom? Davi foi um grande exemplo, né? Que escolhas erradas geram consequências desastrosas, né? Em determinado momento da vida, Davi, ele para de contribuir com o reino, é isso mesmo, na mente dele era mais ou menos assim, ele estava pensando, já fiz demais, e ele ficou em casa descansando enquanto os soldados estavam na guerra, lutando, batalhando, guerreando. Aí olha só o que acontece. Na sequência, Davi, ele escolhe continuar olhando. Olhando o que, pastor Vitor? Olhando pela sacada do seu palácio, onde ele vê uma bela mulher tomando banho, né? O rei se deparou com a tentação, pensou em pecar e acabou pecando. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito que diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho. Olha só, resumindo aqui, você não tem como evitar seus pensamentos e sentimentos, mas tem o poder de controlar. Você não pode evitar, mas você tem o poder de controlar os seus pensamentos e sentimentos. Davi, ele escolheu esconder o pecado. Provérbios 28:13 diz que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa, deixa os seus pecados e os abandona. O rei, ele tentou encobrir o seu erro e isso só piorou as coisas para ele mais adiante. Ele já era um adúltero e agora ele se torna também um assassino. Entenda uma coisa em nome de Jesus: pecado em segredo na terra é escândalo público no céu. Anota essa frase aí em nome de Jesus: pecado em segredo na terra se torna escândalo público lá no céu. Tá? Com todas as escolhas, Davi, ele perdeu o controle da sua própria vida. Ele prejudicou muitas pessoas ao seu redor, trouxe muita desgraça para dentro da sua própria casa, distanciou-se de Deus e ainda envergonhou o nome do Senhor, assim como o tal do Acã. Olha só, as consequências, elas seguem as nossas escolhas. Portanto, fica aqui uma instrução para você: faça escolhas certas, tá? Aprender com os erros do passado é uma escolha muito sábia. Josué aqui está dizendo, deixando claro que o povo hebreu aprendeu com os seus próprios erros. Olha só, uma pessoa inteligente, eu sempre digo, que ela aprende com os seus próprios erros do passado, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. É mais ou menos assim: errou, tira aprendizado do erro, para que nunca mais você cometa o mesmo erro. Errar uma vez faz parte do processo, mas cair no mesmo erro 2 vezes, aí já é demais. Amém? Glória a Deus! Mais um capítulo do livro de Josué concluído com sucesso. Hoje nós aprendemos que nós podemos, extrair dos nossos erros algo de bom, A gente precisa aprender com os erros, para que a gente não venha mais errar. Então é tirar lições para que a gente possa não errar mais adiante. E também precisamos aprender a planejar, Como Deus ensinou aqui a Josué, Deus criou um planejamento estratégico para vencer uma batalha. Então, aprender com os erros, aprender a planejar, foram as lições de aplicação prática extraída aqui de Josué, capítulo 8, tá? Agora vamos aqui agitar as redes sociais,
Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, faça isso agora em nome de Jesus. Tira também um print da tela, tá bom? Posta na sua rede social e me marca para eu repostar tudo em nome de Jesus. Isso é muito importante, como eu sempre digo, para o desenvolvimento e crescimento aqui do nosso canal. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã tem mais Evolução Diária e eu te espero aqui às 7h40. Deus abençoe!